Boa noite. Quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, servos e servas, amigos e amigas, com a paz do nosso Senhor Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, para aqueles que possam se manter de pé, se mantém sobre os seus pés, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Para nós orarmos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos devedores, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não me induza à tentação, mas me livra do mal. Porque o céu, o seu reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Amados irmãos, abriremos as nossas Bíblias neste momento em Mateus capítulo de número 6. Glória a Deus, aleluia. No capítulo de número 6 e nos versículos de número 14 e versículo de número 15. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. A caixa está falhando, não sei porquê. Será que essa caixa está queimando já também? Misericórdia. Versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus aí, dá um grito de glória. Glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque perdoasse os homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoar os vossos homens e as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela é bem clara. A palavra de Deus deixa uma estampa bem aberta, uma lacuna bem aberta para nós percebermos que as coisas não são fáceis, as coisas são mais sérias. Pensamos, glória a Deus, aleluia, oh glória, glória, glória a Deus, aleluia. Irmão, quando eu olho, eu percebo a veracidade dos fatos. Quando nós olhamos com transparência, nós sentimos que a palavra de Deus, ela é reta, ela é como a faca de dois gumes, que enterra até a nossa medula. Mas o Senhor também deixou, irmão, bem claro, se nós estivermos algum problema com algum dos nossos irmãos, nós não podemos nem dizimar e nem podemos também ofertá-lo antes de ir lá e pedir perdão. Antes de ir lá e pedir perdão para os nossos irmãos. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Mateus capítulo de número 5, no verso de número 23 e 24. Portanto, se trouxerem as tuas ofertas ao altar, aí se lembrasse de que teu irmão tem alguma coisa
contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com o teu irmão. Depois apresenta a sua oferta. Irmão, é muito claro as coisas. É muito claro. Quando nós perdoamos os nossos irmãos em Cristo Jesus, quando nós perdoamos os nossos irmãos em Cristo Jesus, você sabe o que acontece? Os irmãos em Cristo Jesus, como que nós podemos ser perdoados também se nós não estamos perdoando? Porque quando nós perdoamos os nossos irmãos em Cristo Jesus, nós também somos perdoados. Mas se nós se distanciar desse perdão, este mesmo perdão acontecerá de que forma? Uma forma pecaminosa. E nós em pecado, nós não temos a presença de Deus em nossas vidas. Para nós ter a presença de Deus na nossa vida, nós temos que perdoar. Se nós não perdoarmos o nosso próximo, como nós podemos receber perdão dos nossos pecados diante desse Deus vivo de Israel? Isso não tem problema. Não tem como. Se o nosso coração não for facilitador de perdão, de chegar a ponto de perdoar aquelas ofensas que são feitas durante todos os dias, todos os minutos, todas as horas, em nós, como que nós receberemos o perdão do nosso Pai amado que está no céu? Sabe o que acontece? Amados irmãos, vocês prestam bem atenção. Quando Jesus pisou nessa terra, quando Jesus veio para esta terra, ele chegou como um verbo, e esse verbo se fez carne, e essa carne habitou entre nós, que é o grandão da Galileia, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor do Senhor. Se o próprio nosso Deus foi digno de perdão, de perdoar os nossos pecados, de chegar a ponto de entregar seu próprio filho unigênito para morrer por nós na cruz, irmão, quando nós deparamos com a situação do perdão, nós enxergamos que o próprio Deus, quando ele estava indo para a cruz do Calvário, quando ele estava apanhando, quando ele estava carregando aquela cruz pesada nas costas, ele olhava, refletia e via o ódio nos olhos daqueles homens, mas nem assim ele julgou alguém pelos pecados que ele iria morrer. Mesmo na cruz, irmão, mesmo na cruz, ele ainda era perdoador e é perdoador dos nossos pecados. Quando nós olhamos diretamente, temos uma visão clara e ampla do que aconteceu com Jesus. Quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, só um voltou para agradecer a Deus pelo aqueles milagres. Quantas curas Jesus fez? Quantas pessoas Jesus perdoou? Quando Jesus encontrou aquela mulher que foi pega em adultério, que foi levada pelos escribas, levado pelos fariseus, diante de Jesus, Jesus estava escrevendo na areia.
Jesus escrevendo na areia, de cabeça baixa. Chegou os escribas, os fariseus: Senhor, Senhor, pegamos essa mulher no adultério. Senhor, Senhor, pegamos esta mulher no adultério. O que Jesus continuou? Jesus continuou escrevendo, Jesus continuou olhando, Jesus continuou refletindo a atitude daquele povo, porque o Senhor sabia que ninguém é digno nem de julgar, nem de perdoar, nem de condenar ninguém, se não for o próprio Jesus de Nazaré, o grandão da Galileia, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Irmão, se Jesus perdoasse o pecado daquela mulher e deixasse ela embora, eles iriam julgar Jesus. O Senhor não é o Deus que o Senhor diz que é, porque existia a lei de Moisés. Mas e se Deus deixasse espedrejar aquela mulher também? Os escribas e os fariseus, o Império Romano dizia: o Senhor todo o tempo não diz que o Senhor é caminho, a verdade e a vida? Por que o Senhor está deixando tirar a vida então? Olha a veracidade dos fatos, olha como eles tentavam colocar nosso Deus de canto encurralado na parede. Mas Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece o nosso levantar, Deus conhece o nosso sair, Deus conhece todas as nossas atitudes. Eles continuaram ali: Senhor, pegamos essa mulher no adultério. Aí o Senhor, Deus, Ele é Deus, lê os nossos pensamentos. Antes de nós pensarmos, Deus já sabe as nossas atitudes. Deus olhou para eles, usou os próprios erros deles para perdoar aquela mulher que estava em adultério. Mas por que Deus fez isso? Porque o próprio Deus também perdoou os escribas e os fariseus, aqueles que foram levar aquela mulher lá diante de Deus para acusar Deus que ele não era Deus, e para acusar aquela mulher para ser morta. O que Deus disse? Deus levantou a cabeça e ergueu: que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, que não tenha pecado. O que aconteceu? Saiu dos mais novos aos mais velhos com a pedra na mão e foram embora. Mas por quê? Eles viram lá na lei de Moisés, se for pego em adultério, tinha que matar os dois. Por que eles só levaram só a mulher, não levaram o homem? Porque o homem era escriba. Por que Deus não mandou espedrejar a mulher? Então ele não seria Deus, filho de Deus. Porque quando o Senhor disse: eu não vim para abolir a lei, mas vim para cumpri-lo, a lei do meu pai. Na lei de Moisés teria que matar. Mas na lei de Moisés lá atrás, nós era julgado pela lei. Quando Jesus veio, que o verbo que veio, o verbo se tornou carne e habitou entre nós, quando o véu se rasgou lá atrás, o que aconteceu? Nós passamos a ser salvos pela graça, mas pela graça diante da lei. Mas a lei que seja cumprida dos dois lados. Para a lei ser cumprida dos dois lados, o nosso Deus, o grandão da Galileia, usou as duas partes. Usou o erro dos escribas fariseus para não julgar o erro da mulher, porque o erro não pode julgar o outro. Nós somos salvos pela graça, mas nós temos que ser justos com as nossas coisas. Como é que o injusto pode julgar o injusto? Como que o ímpio pode julgar o ímpio? Como que eu estou errado, eu posso julgar uma pessoa errada? Como que eu estou errado, eu posso perdoar o erro de uma pessoa que esteja errado como eu, sem ser
o grandão da Galileia para perdoar. Existe um bajulador que sabe que a pessoa está errada, mas continua mantendo aquela pessoa no erro junto com ele. Jesus olhou para ela e disse: olha, vá e não peques mais. Está vendo aí, irmão? Deus não transgrediu lei nenhuma. Olha, quando o pós-Pilatos, os soldados romanos levaram, entregaram Jesus todo ensanguentado, todo machucado, levaram no palácio de Pós-Pilatos, colocaram Jesus de frente, aquela multidão tudo olhando Jesus. Ali estava leproso que foi curado, ali estava endemoniado que foi liberto, ali estava cego que voltou a enxergar, ali estava coxo que não andava, que voltou a andar, ali estava toda as espécies de pecado que foi perdoado. Mas o que eles acharam melhor? Eles acharam melhor crucificar Jesus e soltar Barrabás. Mas quem era Barrabás? Um ladrão. Quem era Barrabás? Um incendiário. Quem era Barrabás? Um cobrador de imposto. Quem era Barrabás? Quem era Barrabás? Um ladrão. Quem era Barrabás? Um caçador de recompensa. Mas Deus não olhou isso. O que é que Deus fez? Deus olhou aquela situação e falou assim: o Senhor está sendo crucificado, o Senhor está sendo lançado na prisão, o Senhor vai ser crucificado, o Senhor vai ser morto, porque o Senhor está dizendo que é o Deus, Filho de Deus. Jesus respondeu: não, vocês estão dizendo. Irmão, as coisas são muito sérias. Irmão, as coisas são muito catedráticas. Irmão, as coisas são muito desenfreadas. Quando um ímpio, quando um ateu, quando uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, quando uma pessoa tem um mal no coração, quando a pessoa é falsa, quando a pessoa trabalha de uma situação catastrófica como escravo do diabo, ele não percebe mudança em ninguém, ele não percebe que ninguém tem o seu aspecto de mudar o seu caráter. Porque, irmão, mudar seu caráter é uma coisa, e ter caráter em cima das atitudes que nós tomamos é outra completamente diferente. Por que eu digo isso? Jesus, irmão, tomou um tapa na cara, irmão, do outro lado para bater. Uma vez Jesus estava numa casa, curando, fazendo prodígio, fazendo maravilha, coxa andar, cego enxergar, mudo falar. Jesus estava ali, irmão. Jesus estava naquela situação do que ele veio para cumprir na terra. Mas, irmão, a perseguição para aquele que realmente é de Cristo Jesus, não é fácil viver Deus, não é fácil viver na situação de Cristinho. O que eu digo Cristinho? É aquele que anda com Deus, é aquele que caminha nos caminhos de Deus, é aquele que guarda os mandamentos, que guarda todas as leis, que guarda todo o juízo, e sabe de onde ele saiu, sabe de onde ele estava, e sabe aonde Deus tirou ele. Um certo dia, Deus chegou: ô meu pastor, chega para cá, meu pastor Denis, chega para cá, meu querido, pode chegar para cá todos vocês. Amados irmãos,
Chega para cá, irmão. Ô, meu querido irmão, Pai do Senhor, esse aqui é o pastor Denis. Conheci lá na JK, eu estava pregando, ele fez um vídeo e aquele vídeo fez um rebuliço danado. Foi parar em todos os grupos. Irmão, eu vou dar uma pausa aqui, vou passar aqui o púlpito aqui para o meu pastor Denis. Eu fiz um convite para ele e ele veio. Ô, meu pastor, o senhor está com a liberdade. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, aqueles que estão na praça, aqueles que estão nos assistindo, a paz do Senhor Jesus. Pois bem, vamos à palavra do Senhor nosso Deus. Se encontra em Mateus, capítulo 11, do versículo de número 28. É um convite do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero pedir ao presbítero Anderson, por favor, meu querido, toma essa chave aqui. Meus queridos e amados irmãos, como eu estava dizendo, Mateus capítulo 11, no versículo de número 28 em diante, que tem um convite divino, um convite celestial para todos os moradores da face da terra. E nós estamos aqui nesta noite exatamente para trazer a você esse convite, você que está nos ouvindo, você que está assistindo, você que está aqui nessa praça. Olha só para você ver o convite que é feito a você, que é feito a mim, que é feito a todo ser humano. Mateus 11, 28, olha só o que está escrito: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mais uma vez, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que maravilha, hein? Você que está angustiado, você que está passando por dificuldades, seja elas quais forem, o texto diz que todos que estão oprimidos e angustiados são convidados. Agora, o convite é de quem? Quem está fazendo o convite? Não é o pastor, assim como a minha pessoa, não é o ser humano, a pessoa que falha, uma pessoa limitada. Quem está fazendo o convite é o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que diz: eu sou o caminho, aquele que diz: eu sou a verdade, aquele que diz: eu sou a vida, e ninguém vê o Pai se não for por mim. Ele diz: eu sou a porta. Se você